Amigos, na sequência da nossa entrevista de hoje, o convite para um professor. Professor Edgar Ajax, foi secretário de Educação do município. Obrigado pela presença. Obrigado, Realindo. É um prazer. Você que faz um jornalismo que está em falta hoje em dia, um jornalismo com muita idoneidade, com muita seriedade, e eu me sinto honrado de estar aqui com você hoje. Uma alegria. Você é francano, mas é intimamente ligado à Rifaina, onde está o seu pai. É verdade. Eu tenho laços muito intensos com a cidade de Rifaina, porque meu avô foi prefeito lá, foi presidente da Câmara. Nome dele? Edgar Ajax dos Reis, foi ele que separou Rifaina de Pedregulho, ainda na época do governador Adhemar de Barros. 1950, 60, por ali. Isso, na década de 50 e 60. E foi então prefeito. E foi prefeito. É ali que nasceu o Rifaina. Isso, Rifaina pertencia a Pedregulho, né? E ele já tinha uma experiência vinda de Birigui, porque lá ele também foi presidente da Câmara, junto com a família Clark, né? Que são fundadores da cidade. Ele veio para Rifaina, já tinha essa experiência, já tinha alguma relação com o governador Adhemar de Barros, então entenderam que era o momento de separar Rifaina de Pedregulho. E foi um sucesso, porque hoje Rifaina é extremamente conceituada e é a estrela da nossa região. É verdade, foi um grande sucesso, eu sou suspeito para dizer, porque é uma referência dentro da família, uma pessoa que fazia um trabalho dedicado à população muito intenso, era farmacêutico formado pela USP de Ribeirão Preto. Maravilha. E deu tudo que tinha para os pobres, viu, Realindo? É interessante dizer que se você for perguntar para os rifainenses mais antigos, aqueles senhores de 90 anos, etc., eles contam histórias do seu Edgar, como eles dizem, com os olhos cheios de lágrimas. Interessante demais, né? Dados, itens da família que o Edgar traz aqui para nós, que são surpresas, eu acredito, para a Grande Franca, porque na realidade são coisas de um passado não tão distante, mas que as gerações atuais só saberão se alguém como você contar, como contou agora. Mas o seu pai, eu tenho uma lembrança que fizemos uma reportagem, ele estava lá em São Paulo, ele tem um histórico lá nas corridas, como é que era? Sim, meu pai também morou em Franca há 40 anos atrás, foi aqui que ele conheceu minha mãe, que é de família tradicional da cidade, família Pulse, né? E aí depois eles foram morar em São Paulo. E meu pai corria de Stock Car, né? Era piloto de Stock Car, junto com o Paulo Gomes, de Ribeirão Preto. E lá naquela época que ele te conheceu e guarda lembranças muito afetuosas por você e de amizade verdadeira. Ele é uma pessoa diferenciada e parabéns, inclusive, a Ajax, pelo filho que está aqui. Agora, você, na Secretaria da Educação do município, foi uma experiência relevante? Realindo, a Secretaria de Educação do município de Franca foi para mim um divisor de águas. Me trouxe muitas oportunidades de aprendizado, não só em termos da minha profissão, mas também de aprendizado humano. Eu tive a oportunidade de me relacionar com pessoas do mais alto gabarito da nossa cidade, pessoas que realmente amam a educação, que lutam para o desenvolvimento das crianças, dos alunos, com muito afeto, com muita atenção e com muita propriedade. Então eu posso dizer que eu saí da Secretaria de Educação com a minha mala recheada de bons amigos, de muito aprendizado e de certeza absoluta do dever cumprido, porque desde o momento em que eu fui nomeado pelo prefeito Gilson de Souza, eu me dediquei com todas as minhas forças para tentar construir o melhor para a nossa cidade. Experiência de vida? Uma experiência de vida excepcional, especialmente, Realindo, porque Franca já vinha de uma tradição na Secretaria de Educação de gestores com mais idade. Então, talvez eu tenha sido, na história de Franca, o secretário mais jovem que a Secretaria de Educação teve à frente dos seus trabalhos. E isso me trouxe uma grande responsabilidade, lógico, um grande desafio, até pelo histórico dos demais, né, de bons serviços prestados, mas me trouxe também uma leveza, porque a gente quebrou alguns paradigmas, né? Por exemplo, o meu gabinete como secretário é um gabinete aberto. Durante todo o tempo que eu tive lá, eu tive a oportunidade de receber os professores de forma muito próxima, de estar perto de cada um deles nas escolas, e isso fez muita diferença. Os secretários de administrações, eles têm, de educação, eles têm o privilégio de trabalhar com diretores de escola, com professores experientes. Isso é muito rico, não é? Exatamente, Realindo. É uma riqueza porque existe sempre uma troca muito intensa, uma troca de saberes. Então, eu pude, certa ocasião, vou contar uma história bem breve, eu estava no supermercado, já no segundo ano da minha gestão como secretário, comprando algumas coisas, e uma senhora ao meu lado olhou para mim e falou assim: "Você não é o Edgar Ajax, secretário de Educação?" Eu disse: "Sim, sou." Ela me conhecia só pelo jornal. Ela disse: "Eu sou professora da rede municipal."
você tem 2 minutos? Eu falei, claro, porque eu sempre tive muito prazer de conversar com todos. E ela me contou uma história de um trabalho fantástico que ela já vinha realizando na rede há algum tempo, de troca de correspondências com alunos da sua escola e indígenas do Brasil. Muito rica, né? Eu falei, não, vamos marcar um café. Chamei ela na minha sala. E aí nós tivemos a oportunidade de, por mais de 2 horas, refletir e desenhar muitos projetos para a secretaria, e foi muito rico. Surpresa. Surpresa. Então nós temos grandes joias preciosas na rede municipal de ensino. Eu sempre falo que importante é ouvir. Você, nesse caso, deu a possibilidade, ofereceu a possibilidade que essa pessoa falasse quantos e quantos poderiam ter histórias semelhantes, parecidas, ricas, de valor, e às vezes não são ouvidos porque a vida é uma correria muito grande. Mas, como plataforma, isso deveria ser quase que obrigatório na gestão pública? Ouvir as pessoas? Eu acho que é fundamental, eu acho que é do ofício do secretário municipal, por exemplo, como agente político, né, ouvir. É impossível você desenhar um projeto na gestão pública sem ouvir as necessidades e também trocar experiência com quem está lá na ponta da corda, que quem conhece a realidade. Estar à frente de uma secretaria como a da educação, ficando somente no gabinete, distante da realidade, é praticamente impossível nos dias de hoje. Números ainda que arredondados. Quantos professores tem a rede municipal de educação hoje e alunos quantos são? Olha, é a maior secretaria da administração pública municipal, é maior do que qualquer empresa privada do município. Existem aproximadamente 2.500 servidores, entre professores, merendeiras, secretários de escola, 2.500 servidores. Metade da prefeitura. Metade da prefeitura de Franca. E nós estamos com 28 mil alunos. De todas as faixas etárias, do ensino fundamental e também do ensino médio no EJA, né, que nós temos 5 escolas em Franca. Dos tempos passados, história recente, secretários de educação, José Eurípides de Oliveira Ramos, eleito vereador. Paulo de Tarso de Oliveira teve projeção até para ser candidato a prefeito. Luiz Gonzaga José, secretário e depois também vereador. Vários outros que passaram por essa cadeira e que tiveram projeção política porque a Secretaria de Educação oferece essa perspectiva, essa possibilidade. Você pretende se candidatar? Como eu disse, é uma grande oportunidade em todos os sentidos. E essa projeção existe mesmo. Eu sou pré-candidato a vereador em Franca justamente porque quero levar a bandeira da educação para dentro da Câmara Municipal. Eu acredito que a nossa cidade merece intensificar a qualidade das discussões sobre educação dentro da Câmara. Como secretário, eu percebi a necessidade urgente de apoio da Câmara Municipal com um diálogo de alto nível sobre educação, independente do secretário que venha assumir, do partido que venha assumir nas próximas eleições. É fundamental esse suporte dentro da Câmara. E eu estou, então, como pré-candidato, querendo dispor aí do meu tempo, do meu trabalho e do aprendizado que eu tive para poder somar esforços na Câmara de Vereadores. E eu me recordo também do nome da professora Luísa, que foi vice-prefeito, e nesse caso, o professorado sempre tem esse destaque, não é? Professor Francisco Vilaron, vereador também, e a pergunta é a seguinte, mas o seu nome foi cogitado para ser candidato a vice. É verdade, Realindo, meu nome foi cogitado para vice, na verdade nos bastidores da política local e até no âmbito da Secretaria de Educação muito se falava sobre isso, mas nós acreditamos que uma composição para o prefeito Gilson nesse momento seria muito interessante com outro partido para que ele pudesse agregar mais força à sua candidatura. Um detalhe, a escola Nadeide Scarabucci, parece que o prédio teve lá uma ação de vandalismo, o prédio não está mais aberto. O que acontece que alguns prédios, alguns edifícios, até certo ponto muito importantes em décadas passadas, por que não foram restaurados e não estão funcionando mais? Realindo, a pergunta é muito oportuna e interessante. Nós assumimos a Secretaria e a Secretaria de Educação tem mais de 100 prédios próprios para serem cuidados, para que a manutenção ocorra. E nós recebemos, logo no primeiro ano, a gente percebeu muitos prédios precarizados, já de outros governos. A administração pública tem limitadores, né, de toda a ordem. Limitadores em termos de orçamento, também em termos assim, dos processos da gestão mesmo, as licitações. Então, nesse cenário todo,
é muito desafiante você conseguir atender todas as demandas de prédio. Difícil. Muito. Uma das opções que nós fizemos na nossa gestão é pegar aquelas escolas que estavam em funcionamento e que tinham alunos, etc., e atender as necessidades que eram urgentes. Água caindo no aluno, muro que precisa ser feito. Então, tudo isso a gente foi fazendo na medida das possibilidades, né, e do orçamento. Mas eu tenho certeza absoluta, Realindo, que é um desafio para a cidade, é um desafio para qualquer gestor, conseguir manter em dia e em ordem todos os prédios públicos. Porque gestores anteriores fizeram a opção por inaugurar novas escolas. Né? Por quê? Quando você inaugura a nova escola, você tem um ganho político, claro. E né? dá a impressão que está fazendo muito. Exato. E não olharam para aqueles prédios que já estavam precarizados há muito tempo. Isso aconteceu recente, 2, 3 mandatos para cá. Exatamente. Então, nós entendemos que não foi a opção mais adequada. Deveriam sim ter dado atenção para aqueles muitos prédios que estavam precarizados. O que vai acontecer, por exemplo, essa escola, na ADEI de Escarabuce, e outras que estão nesse estado precário hoje? O que será daqui para frente? Vai continuar sendo um reduto onde marginais e vão lá consumir drogas até, onde o prédio fica cada vez mais depreciado, arrancam até as torneiras? Como é que vai ser o futuro disso? Eu acredito que o melhor caminho, e isso foi proposto ainda na minha gestão como secretário, que esses prédios, especialmente o NADEID, que eles pudessem ser reformados e transformados em creche, que é uma demanda necessária para o município. Então, como escola, não? Acreditamos que naquele local do NADEID, por exemplo, creche é o melhor caminho. É a melhor opção. É a melhor opção, tendo em vista a demanda, inclusive, daquela região. Tá. Nós propusemos essa iniciativa, mas houve um impeditivo orçamentário da parte da Secretaria de Finanças. Agora, detalhe, reformular, dar nova destinação a esses prédios todos, ou para a creche ou para a escola mesmo, vai custar muito. Sim, é um valor altíssimo. E um detalhe, né, Realindo? Ainda falando sobre a intimidade da Secretaria de Educação no que se refere à gestão, ao orçamento. A Secretaria de Educação hoje de Franca, ela tem a mesma estrutura praticamente orçamentária e também de pessoal de 20 anos atrás. Não cresceu muito, embora nós tenhamos o mínimo constitucional dos 25% da educação, o recurso do Fundeb, mas tudo isso é esgotado muito nas folhas de pagamento e também nas questões do cotidiano. Né? Franca, a Secretaria de Educação, ela serve, só a título de curiosidade, 75 mil refeições por dia em Franca. E 75 mil refeições de muita qualidade. Nós reformulamos o cardápio, incrementamos, tiramos uma série de embutidos que tinha no cardápio anterior, pensando na saúde dos alunos. Então, tudo isso onera o cofre público. Então, para que essas reformas aconteçam da forma como a nossa cidade precisa, é fundamental que consiga se angariar mais recursos do governo federal e do governo do estado. A nossa homenagem ao professor. O professor realmente é devotado. Agora, detalhe, ultimamente, agressões, o professor está sofrendo. Nos Estados Unidos, por exemplo, invasão nas escolas, sim, até chegar a sugerir uma medida que eu acho extraordinariamente impossível, armar os professores. Até que ele pegue o revólver, já foi assassinado pelo criminoso. Então são coisas impossíveis. Mas um dia vai ser resolvido esse tipo de problema? Eu acredito, Realindo, que nós estamos num momento onde a nossa sociedade ela está melhorando, embora todo esse cenário que você colocou, que é real. Mas para que essa melhora aconteça, nós todos precisamos nos mobilizar e até nos escandalizar de alguma forma. Então isso tudo traz um impacto para todos nós. Mas eu penso que o professor precisa sim ser valorizado, precisa sim ser apoiado, porque, especialmente os professores de Franca, eu só tenho boas referências de todos eles. E dizer, viu, Realindo, a gente teve a oportunidade durante a minha gestão de oportunizar 2 bônus de valorização aos professores em 2018 e também em 2019. Todos em um valor histórico, um no valor de R$2.000, o outro no valor de R$1.000. Isso tudo como incremento para essa atividade, como forma de valorização. Estruturamos um projeto de plano de carreira para os servidores da educação municipal, que está hoje sob a responsabilidade da Secretaria de Recursos Humanos, e que a gente acredita que vai ter
continuidade, que eles vão dar andamento nesse procedimento tão importante. Então, nós acreditamos que a educação se faz com valorização do professor. Professor Edgar, obrigado pela presença. Muito obrigado, Realindo. E obrigado a você, telespectador, que esteve conosco em mais essa oportunidade.